Graça e paz. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Graça e paz a todos vocês. Nesta noite nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Teremos mais uma comunhão na Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, em comunhão com a ajuda do Senhor, com a iluminação do Espírito Santo. Dependemos dele para podermos falar a palavra de Deus, podermos pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus, podermos ministrar a palavra de Deus. Precisamos dele ainda mais para falarmos a palavra, fazermos todas essas coisas que dizem respeito à pregação, ao ensino, a ministração da palavra em comunhão com os irmãos, numa comunhão aonde podemos ir e vir, aonde podemos dar e receber, podemos dispensar algo e podemos receber algo de volta como reação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Desde que exista edificação, todos serão edificados. Aleluia, louvado seja o Senhor. Esta é a mutualidade revelada no Novo Testamento, que Paulo fala em Hebreus, exortando-vos mutuamente, exortando uns aos outros mutuamente. Nós podemos ensinar, podemos ter comunhão uns com os outros, falarmos as palavras de Deus, falarmos a palavra de Deus uns aos outros em comunhão. Aleluia, nós nos edificando mutuamente. Este é o objetivo destas lives, destas comunhões na Palavra de Deus. Eu quero saudar a todos que entraram até este momento com a graça e a paz que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Antes de compartilharmos, irmãos, a mensagem 42, eu quero orar junto com vocês. Iremos orar juntos em comunhão, em um só Espírito, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Bendito Deus, bendito Pai, te damos graças, ó Pai, te damos graças nesta noite, te damos graças por mais um tempo, mais um período, para podermos juntos termos comunhão na Tua Palavra, podermos ouvir a Tua Palavra, podermos falar a Tua Palavra. Um tempo juntos também para orarmos com a Tua Palavra, como o Senhor disse em Tua Palavra: tomai a Palavra de Deus com toda oração e súplica. Nesta noite queremos falar a Tua Palavra, queremos ouvir a Tua Palavra e também queremos tomar a Tua Palavra com toda oração e súplica. A Tua Palavra é a espada do Espírito, é a nossa arma, é o nosso instrumento na batalha espiritual. É crermos na Tua Palavra e proclamarmos a Tua Palavra.
orarmos com a tua palavra. Nesta noite te pedimos, Pai, revela mais de ti a nós, através do teu Filho Jesus Cristo. Se mostra mais a nós, por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nele podemos te conhecer. Quando conhecemos a Cristo, conhecemos a ti, ó Deus. Quando conhecemos o teu Filho, conhecemos a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro. Revela-nos mais de Cristo, mostra-nos mais de Cristo. Que o Senhor Jesus seja demonstrado mais a nós nesta noite. Que Ele apareça nesta noite de uma forma nova, de uma forma viva, de uma forma especial. Que o Espírito Santo, na luz da pura palavra de Deus, na luz da revelação da palavra de Deus, nos faça ver um pouco mais de Cristo, um pouco mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possamos conhecer mais da tua graça, mais da tua misericórdia, recebermos mais luz, mais vida, mais entendimento espiritual. Pedimos a ti ainda, cobre-nos com o sangue de Jesus, o teu Filho. Purifica-nos, ó Deus, de todo pecado, de toda injustiça, de tudo aquilo que não se assemelha com Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, e ainda pedimos a ti, lava-nos com a água pura da tua palavra e unge-nos com o Espírito Santo. Nos ensina a permanecer no Pai e no Filho. Nos ensina a permanecer em ti, a permanecer em Cristo. Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, nesta noite nós iremos compartilhar a mensagem 42 do nosso estudo sobre perder a vida da alma. Nas últimas mensagens nós percorremos o livro de Judas, a carta de Judas, aquela única epístola com um único capítulo, com 25 versículos, que é muito profunda, ela é muito elevada e é uma carta com grandes advertências, com grandes admoestações e também com grandes encorajamentos para todos nós. E hoje, pela graça do Senhor, nós queremos penetrar no capítulo 2. Muitos consideram que o conteúdo do capítulo 2 de 2 Pedro é um conteúdo muito parecido à exortação, às admoestações e os encorajamentos que o Espírito Santo nos dá por meio dos escritos do apóstolo Pedro, especialmente no capítulo 2, é muito parecido, é muito semelhante com a maneira que o Espírito Santo usou Judas, com as palavras usadas por Judas, são muito idênticas, são cartas, são porções paralelas, porções irmãs, para não se dizer gêmeas, por tamanha semelhança. Há as suas mudanças, as suas diferenças, há uma forma diferente de se expressar, mas o conteúdo, o objetivo, o direcionamento é o mesmo. Parece que ele está lidando com as mesmas pessoas aqui.
nós iremos, irmãos, nós queremos aproveitar bem o tempo que temos ainda, temos cerca de 30 minutos, temos meia hora ainda, queremos aproveitar bem este tempo, entrando em 2 Pedro, capítulo 2. É um capítulo com 22 versículos. Em tese, é menor que a carta de Judas, que tem 25 versículos. Aqui tem 22 versículos. O título aqui na versão revista e atualizada: Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal
daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando algumas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, e se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou-se ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amados irmãos, aqui nós encontramos mais uma porção séria, mais uma porção de advertência contra os falsos profetas, os falsos mestres. Pedro aqui, ele especifica esses falsos profetas como houve falsos profetas no meio do povo. Ele está dizendo, entre o povo de Israel no Velho Testamento houve falsos profetas, mas agora entre nós, na era da graça, na dispensação da igreja, na dispensação da graça, na dispensação do grande mistério que é Cristo e a igreja, na dispensação da realidade do reino dos céus, nós temos entre nós falsos mestres, e Pedro, ele vem nos advertir, vem nos admoestar, ele vem nos exortar, mas sempre com encorajamento para aqueles que o Senhor
guardou para si mesmo. Uma coisa que nós podemos reparar, irmãos, nós já vimos em estudos anteriores, quando estudamos o capítulo 4 de Efésios, nós vimos que aqueles ventos de doutrina que tornavam muitos irmãos, muitos crentes inconstantes na fé. Depois nós vimos que essas doutrinas, essas falsas doutrinas, elas trazem dúvidas, elas colocam dúvidas. Eu quero comparar a isso aqueles ventos de doutrinas em Efésios 4 que deixavam os irmãos agitados de um lado para outro. Os ventos de doutrina, as várias doutrinas que não são a sã doutrina, são ensinamentos diferentes, eles trazem instabilidade nos irmãos, trazem dúvidas. E no capítulo 4 de Efésios, quando Paulo continua a admoestação, Paulo avança, ele vai mostrar que aquelas doutrinas, depois de trazerem instabilidade, aquele vento de doutrina consegue levar os irmãos para um determinado caminho. Agora não são mais agitados de um lado para outro, mas eles começam a andar em um tipo de caminho. Determinadamente, eles começam a andar em um caminho de carnalidade. E nós vemos isso em Judas, que aqueles que viviam na vida da alma, que se tornaram almáticos, não pessoas que apenas viviam na influência da sua alma egocêntrica, no ego da alma, na carne do ego da alma, que é a vida da alma, a vida do ego, que é sustentada pela carne, mas se demonstra com ensinamentos espirituais enganosos, que nos fazem nos opor à sã doutrina, à pura palavra de Deus, e sempre se opondo a Cristo, se opondo à cruz de Cristo, se opondo ao conhecimento verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Pedro nós vamos ver que os falsos ensinos desses falsos mestres, eles vão produzir também um tipo de vida, um tipo de andar. Eles começam com essas falsas doutrinas, com uma espiritualidade bonita, uma espiritualidade mística, fantasiosa, e isso no final leva os ouvintes a uma vida carnal, a uma vida derrotada, uma vida mundana, uma vida que novamente se rende aos prazeres mundanos, se rende ao pecado, porque entre esses ensinamentos místicos, fantasiosos, supostamente espirituais, na vida da alma, que não estão de acordo com a vontade de Deus, e a carne, aonde se manifestam mundanidades, coisas extremamente mundanas e pecaminosas, há uma linha fina de separação que se rompe com facilidade. E também, irmãos, não demora muito tempo, não se demora muitos anos para aqueles que recebem ensinos falsos, uma espiritualidade falsa,
uma espiritualidade mística, fantasiosa da alma. A alma é comparada por alguns escritores como o andar no deserto dos filhos de Israel por 40 anos. Eles andaram sem rumo, eles andaram na vida da alma, em seu próprio ego, em suas próprias paixões, naqueles 40 anos no deserto, para serem disciplinados pelo Senhor, para mostrar para eles o que havia realmente dentro do coração deles. Eles foram expostos naquela disciplina, vagueando pelo deserto. E o viver na vida da alma, viver no ego hoje, viver espiritualidades místicas, fantasiosas, é comparável a viver no deserto hoje, a viver em um deserto espiritual. Eu lembro há muitos anos atrás, quando o irmão citou algo que aparecia em filmes. Nós não sabemos se isso é real, se é algo apenas ilustrativo, se é algo figurativo usado em alguns filmes no passado, quando alguém estava andando no deserto, ele tinha sede, estava muito cansado, ele tinha miragens, ele via algo como um oásis, um lugar muito bonito, com muita água, mas quando ele se aproximava, era apenas uma miragem, era algo da fantasia da sua mente, por causa do estado em que vivia. Então, eu guardo isso até hoje. Na vida do ego, na vida da alma, é andar num deserto de miragens, de fantasias espirituais. E nós vemos que o povo no deserto foi exposto, o coração deles foi exposto por viverem no ego deles, na vida da alma deles. Pecados, rebeliões contra Deus ocorreram, pecados de idolatria, pecados que envolviam imoralidade, muitas rebeliões, idolatrias e imoralidades ocorreram, diversos tipos de pecados ocorreram. E hoje, irmãos, não se demora muito tempo, aqueles que estão recebendo essas falsas visões, essas falsas interpretações dos falsos mestres, em pouco tempo, não dura muitos anos, essas fantasias espirituais, elas irão romper. Eu não vou dizer que irão romper a barreira, mas essa linha fina de separação entre a vida da alma com uma falsa espiritualidade e a carne com pecados grosseiros, essa linha será rompida e muitos serão enganados, começarão a ter uma vida mais libertina, de libertinagem, cedendo à carne, cedendo ao pecado. E nós vamos ver muitas coisas, nós vamos testemunhar, nós vamos observar muitas coisas, e nós já vimos, já testemunhamos, já observamos várias coisas que ocorreram, várias coisas que envolvem o mundo, o pecado, acabam entrando na vida daqueles que toleram falsas doutrinas, toleram falsos ensinamentos e se iludem com uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade fantasiosa, é uma espiritualidade
sem cruz, é uma espiritualidade sem arrependimento, é uma espiritualidade sem santidade, que ensina que não precisa se preocupar em viver a palavra de Deus, em guardar os mandamentos, a viver dentro da vontade de Deus, e isso os arrastará para práticas mundanas, para paixões mundanas e práticas pecaminosas, a pecados graves com o passar do tempo, porque são ensinos místicos, fantasiosos, que também geram uma espiritualidade desumanizada, uma espiritualidade que não ama o próximo, que não ama os irmãos, que não se preocupa com os irmãos, que não ora pelos irmãos, mas uma falsa espiritualidade desumanizada, que critica, que fala mal dos irmãos, que calunia, que pratica maledicência em diversas formas. Este é o resultado que nós vemos aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Eu irei agora, irmãos, fazer alguns comentários sobre alguns versículos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim como Judas, o apóstolo Pedro está tratando com os falsos mestres. Os falsos mestres são falsos ensinadores. Eles falsas doutrinas. Eles distorcem a verdade, eles trazem supostas verdades, eles trazem inverdades, eles distorcem a pura palavra de Deus, eles ensinam a partir de algo que está fora do contexto, eles invertem o valor das verdades na hierarquia das verdades. Eles invertem as coisas, assim como os fariseus, que não guardavam os mandamentos mais importantes, não usavam de amor, de justiça, de misericórdia, que eram os preceitos mais importantes da lei, não tentavam praticar os mandamentos morais da lei, que são regidos, que são sustentados, são fundamentados, antes de tudo, no amor, na justiça e na misericórdia. Isso envolve a graça de Deus. Então, os falsos mestres, eles, assim como os fariseus, eles distorcem, eles invertem o valor das verdades. Este é apenas o início. Eles são aqueles que coam um mosquito, eles dão ênfase a coisas pequenas, coisas quase insignificantes, mas eles engolem um camelo, coisas graves, heresias graves, pecados graves, eles engolem, eles deixam passar, eles fazem vista grossa com assuntos sérios, com assuntos fundamentais, essenciais e cruciais, que envolvem a salvação de uma alma.
Esta é a característica dos falsos mestres. Eles partem por este princípio e começam a ensinar ensinamentos errados, desviados, ensinamentos desconexos com a verdade. Eles começam a contradizer a verdade, a se opor à verdade. E aqui Pedro, ele é muito claro, ele é muito taxativo, ele é muito franco e direto. Ele diz que os ensinamentos deles são heresias destruidoras, são heresias que destroem. Aqui, heresias destruidoras podem ser traduzidas por heresias perditivas. Heresias de destruição são heresias de perdição. A palavra para perdição, ela é a mesma para destruição. Elas são usadas nestes dois sentidos. Perder-se é ser destruído. Perdição é destruição. Algo destrutivo é algo perditivo. O que se perde é o que se é destruído. As heresias destruidoras, as heresias de destruição, são heresias perditivas, heresias de perdição, que levam os homens à perdição eterna, a se perderem eternamente. Em outras palavras, elas impedem que aqueles que ouvem, que a praticam, que creem nessas heresias e repetem estas heresias, elas impedem que estes homens sejam salvos, que eles recebam a vida eterna e possam entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como ele fala no capítulo 1, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, ele usa esse termo. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos. No versículo 2, aqui antes eu quero falar as características destas heresias perditivas, de perdição. Elas chegam, a grande característica delas, elas chegam até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Elas negam o soberano Senhor Jesus Cristo, elas negam a soberania do Senhor Jesus Cristo, elas negam algo sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade perfeita de Cristo, algo sobre a morte de Cristo no Calvário. E essas heresias negam algo sobre a ressurreição de Cristo, as verdades fundamentais para a salvação, as verdades mais fundamentais para que possamos ser salvos pela graça de Deus, recebermos a justiça de Deus em Cristo e sermos salvos, recebermos a vida eterna mediante a graça de Deus pela fé em Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor, porque nós cremos naquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Estas são as características principais das heresias destruidoras. Elas tocam na divindade, na deidade, na eternidade do Senhor Jesus, na humanidade perfeita dele, tocam em algo da morte redentora dele,
tocam em algo da ressurreição dele e negam o seu senhorio, a sua soberania. São heresias destruidoras, heresias que levam os homens à perdição, heresias que impedem que os homens possam crer para o arrependimento para a vida, para receberem a vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor está trazendo nestes últimos dias palavras de vida eterna, palavras de fé, palavras de graça, palavra que nos trazem o arrependimento para a vida. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Irmãos, vamos encerrar por aqui. Amanhã, pela graça de Deus, nós continuamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.